Pronto. Boa tarde para todos. E hoje vamos fazer uma viagem bem diferente. Vamos deixar os artistas europeus, deixar os artistas norte-americanos e vamos para a China. Vamos ver a arte contemporânea em Pequim. Nós vamos ver, lá tem um distrito que para nós vai se chamar 798, e nesse distrito, então, há um local, um verdadeiro oásis, não só dentro de Beijing ou de Pequim, mas dentro da própria China, onde se pôde, depois de estar abandonado velhos edifícios de fábrica de bombas, de aviões e tudo que era bélico, né? Isso tudo foi desativado e foi transformado em uma república ou em uma democracia artística, né? Que é possível todos os artistas, não só chineses, mas do mundo inteiro, mostrar as suas obras, né? Então, isso fica localizado aí se chama Dazhanxi, nesse distrito de Shaoyang, em Pequim, e que abriga essa comunidade muito, muito, muito próspera, né? E um dos primeiros incentivadores foi o Ai Weiwei, que nós vamos ver lá no finzinho da nossa palestra, né? Esse distrito pode ser chamado só também de fábrica, que era uma fábrica, que é o número de lá, onde era essa fábrica, o 798, né? Então, são vários edifícios que são interligados, ou você vai passando de um edifício para o outro, né? E ali tem as galerias, tem os espaços. Então, aí, esse é um símbolo, esse tipo de... essa escultura que tem aí, desta figura apenas com a boca aberta, gritando, querendo um grito de liberdade, né? Então, isso vamos assim ver várias obras que já foram expostas e que foram feitas para aquele local e que depois saem de moda e vão para algum local, né? Bem, no auge do esforço da construção, mais de 100 especialistas, os alemães, trabalharam nesse imenso projeto, né? De 22 fábricas, fornecendo a construção, né? Mesmo assim, havia muito atraso para se alimentar o exército vermelho soviético, né? Sobre a produção industrial da Alemanha. O equipamento foi transportado diretamente através da União Soviética, pela Transiberiana, né? Por uma ferrovia, que foi feita só para atender aquilo que se produzia nessa fábrica, né? Isso foi em 1951, e essa fábrica de 718, durante essa fase de construção, esse doutor Luo, né?
esse homem é lembrado como aquele que fez esse conjunto desses edifícios para que essas fábricas funcionassem aí, né? Um homem muito perfeccionista disso. Isso nós estamos falando da construção da fábrica para se fazer o arsenal do exército chinês, né? Agora, para nós, aquilo que interessa é a arte no momento em que isso, nos anos aí 89, 90, bem depois da morte do Mao Tse-tung, e que se pensava que haveria uma abertura maior, então esses artistas vão entrar nesse espaço e vão, aos poucos, fazendo as suas exposições. Hoje isso está internacionalizado. Hoje isso você tem galerias inglesas, francesas, que estão atuando dentro desses espaços, né? São muitos espaços fragmentados, como a gente vai ver, e conforme uma exposição vai substituindo a outra, os grafites vão assim ficando nos muros, né? E quando nós formos falar um pouco mais do Ai Weiwei, a gente vai ver que o Ai Weiwei era filho de um grande poeta, escritor, mas que foi banido da sociedade e foi enviado lá para os trabalhos comunitários. E o Ai Weiwei, como criança, morou nesse local completamente isolado. Depois ele vem para Pequim e depois ele vai para Nova York e volta para Pequim. Aí, quando ele volta para Pequim, então ele fala desse trabalho importante dos muros, né? Ele vai falar que os muros eram locais onde eles podiam se expressar, não só através dos grafites, mas também publicando as revistas que diziam sobre a liberdade, né? Então, em toda outra Pequim, que não nesse local, de repente, as paredes viraram estándares, né? Se esqueceu dessas construções feitas com tijolos e tudo mais. Então, a gente está vendo essa criança aí que está comendo, mas está olhando, não está interessada na comida do corpo, assim, mas está mirando a liberdade ou aquilo que deveria ser o alimento da alma, né? Então, esse complexo da fábrica da Zanzi começou como uma extensão do plano de unificação socialista, essa cooperação militar entre a China e a Rússia, né? Isso, então, o exército popular da libertação tinha uma necessidade de coisas modernas, componentes eletrônicos, né? E isso, então, vai se realizar no conjunto dessas fábricas, né? E, então,
inicialmente os russos começam isso, depois eles mesmos já falam para que a gente tem que se lembrar que a Alemanha Oriental era também comunista, né, de onde os equipamentos foram importados e foram levados então para lá, né? E então dessa maneira esse grande projeto depois termina e as construções permanecem. Então vocês vejam aí essas tubulações que vão passando lá em cima, todo um esquema arquitetônico industrial, e isso tudo permanece. Agora, Pequim, você anda e, de repente, você vê um terreno vazio, baldio, entre aspas, e, de repente, aquilo, no outro dia, já se está construindo 10 edifícios. Seria temerário eu assim falar que um dia qualquer vão ter que destruir isso e fazer novos edifícios. É possível. Então, a experiência de você andar em um local como esse é algo de quase que inédito. Então, aqui para a gente ver, tem os anúncios das diversas exposições que estão tendo, né, porque é muito grande o espaço, e os artistas também colocam as suas obras aqui assim, né, para se vender, e não necessariamente só dentro de galerias, mas aqui mais para ver que esse aspecto dessa grande fábrica continua, né? O terreno foi delimitado em 54, nem todos, nem os chineses e soviéticos e especialistas alemães sabiam que esse seria o melhor ponto, né? E então, mas mesmo assim, o escritório rádio industrial do segundo Ministério da Machine Industry Building, né? Falaram, não, vai ser isso mesmo, né? E, na realidade, os edifícios são não são tão caros. Aquilo que era muito caro eram as máquinas, né? E sempre havia uma certa discórdia entre alemães e russos para ver como é que isso iria funcionar mesmo, né? E então, entre essa rixa entre os soviéticos e os alemães, então os alemães é que praticamente ganharam para se fazer isso daí tudo. Mais um outro aspecto, aqui vocês vejam esses imensos, a gente chama de talha isso, né? Que é para quando se chega uma máquina, alguma coisa imensa, você tirar isso, que certamente chegou de trem ou de alguma outra maneira, e isso permanece. Então, você está andando no meio das obras de artes e, de repente, você tem essa instalação industrial que não há nada a ver com arte, mas, de repente, em cima disso, você tem quase que essa nuvem azulada, né? E então você tem uma certa cobertura ou mesmo um anúncio imenso de algum expositor. Aqui, nesse caso, tem apresentação de música, então aqui estão certamente preparando alguma coisa assim. Bem, os planos arquitetônicos foram deixados para os alemães, que escolheram um design funcional da Bauhaus, de influência sobre o estilo soviético, mais ornamental, provocando primeira de muitas disputas entre os consultores alemães e russos sobre esse projeto.
Os planos onde forma segue a função, chamados de grandes espaços interiores, projetados para permitir que o montante máximo de luz natural no local de trabalho. As secções do teto, o arco suportado seria curva para em cima, em seguida cair na diagonal ao longo das margens altas das janelas inclinadas, e esses padrões seria repetido várias vezes, dando ao telhado uma aparência típica de dente de serra, né? Apesar da localização do norte de Pequim, as janelas foram todas para enfrentar o norte, para que houvesse luz. Agora, esse texto está falando de lá, né? Está falando das duas fábricas. E aqui, essa foto aqui desse lado é aquilo que a gente vê na Nova Pequim. A Nova Pequim ela é totalmente contemporânea, está se fazendo o máximo para se encobrir a antiga Pequim, né? E aí vocês vejam esse prédio pós-moderno da IBM, né, construído assim, em edifícios como esses são inúmeros em todo o país, numa arquitetura pós-moderna de grande criatividade, né? Então, aqui está, como falei para vocês, encobrindo uma parte da estrutura, tem esta obra que está falando sobre a exposição que vai estar lá dentro, né? Então, para vocês terem uma ideia desse espaço, né, 500 mil metros quadrados, né? E então essa fábrica o porquê do 7, né? Aí está que o chinês, de nomear as fábricas militares, começa sempre com o número 7, né? Isso tudo foi financiado pelo governo chinês, né? Com cerca de 17 milhões de dólares, né? Aí um outro edifício, também contemporâneo, que são inúmeros, que surgem, de repente, em cima daquilo que era a Pequim antiga, com os seus pequenos bairros ainda amuralhados, né? Então, são construções muito simples, onde você tem 10 famílias morando em um local muito, muito pequeno, um banheiro só para as 10 famílias, né? Mas isso tudo está praticamente desaparecendo e esses grandes edifícios tomando conta de tudo. Voltando, aqui está essa escada aqui, vejam, muito ao gosto da Bauhaus, como se viu, né? E aqui uma obra, né, que está ali, um pedaço de um avião, né? E está muito bem inserido dentro desse espaço onde se faziam os equipamentos bélicos. Aqui são outras duas obras, nem sempre eu vou saber qual é o artista, porque nem todas as obras, principalmente aquelas que estão na rua ou na calçada ou como em um depósito, você não tem como saber o nome, que artista que é. Às vezes você pode descobrir que exposição que ela participou, né? Mas aqui essa é uma obra interativa, com esse buraco no muro, com esse coração aqui assim, e mais ou menos o tamanho do homem e da mulher, né? Eu tentei entrar, não cabia dentro desse buraco, mas é uma obra interativa
e os chineses adoram fazer fotos, então todo mundo vai fazer foto, então uma obra participativa. Então, aqui está também um anúncio de uma galeria com essa noite estrelada de Van Gogh, né? E lá dentro uma quantidade. Tem obra de arte de todos os tipos que você imaginar. Essas aqui são obras que estão nos locais mais distantes daqueles centros onde estão hoje as galerias internacionais, né? Então, você realmente não sabe de quem que é isso, mas são obras muito interessantes que a gente vê todo mundo aí indo buscar um alimento nesse animal que é uma vaca, mas tem um monte de outras coisas, e tem de longe alguma coisa que vai se falar sobre o Império Romano ou a loba do Rômulo e Remo. Pode ser isso ou pode também não ser, né? E essa outra obra aqui, com esse cubo, todo ele fraccionado. Aqui uma outra junto com isso. Então, isso daqui são partes de exposições que já aconteceram. A pichação tem em todos os lugares, faz parte, né? A pichação é muito importante porque é uma maneira de expressão em uma sociedade que tem uma expressão bem assim, que você não pode dizer tudo aquilo que você quer, né? Aqui uma loja de design e com esse coelho também, né? Então hoje você pode entrar lá, você pode comprar as obras que estão lá, é um mercado livre, né? Não é porque está tudo debaixo de um regime forte militar que você não vai poder fazer o comércio. E, inclusive, os chineses são aqueles que mais consomem as obras dos próprios artistas chineses. E não só isso, não só na China, não só no distrito, no 798, mas em todos os lugares. A valorização da arte chinesa contemporânea é muito grande, né? Vejam essa obra aqui, é interessante, desse Jiang Yusheng, nascido em Sanming em 79, né? Isso daí são um tipo de fiberglass, e são várias esculturas que formam um conjunto. Só que aqui a gente não mais consegue, porque elas estão fora, né? Estão fora da galeria, então você tem apenas você só consegue fotografar partes dessa obra, né? Com essa cabeça mítica aí, onde você tem o homem, aquele que comanda, né? Ou seja, o alto comandante de tudo. E aí você tem um pouco de leão e um outro animal qualquer. Então, você tem essa transposição do animalesco para o humano. Aqui é uma obra feita em metal, não saberia agora isso, mas está aparecendo um alumínio, né? Um boi, ou uma vaca, ou um animal, e que isso vai provocando uma grande quantidade
de interpretações. As pichações ou continuam lá, e vejam aqui que estão pequenas obras para serem vendidas. Mais um aspecto para a gente poder ver a grandiosidade desse espaço, uma grande quantidade de gente circulando. É um local que dificilmente você consegue ver em um dia, né? Eu, assim, cheguei lá, estava ansioso por ir, cheguei umas 9 da manhã e saí 5 da tarde, né? Então, e creio eu que tenha visto apenas uma pequena parte, né? Então, continua aquela grande chaminé, aqui tem mais uma vez o 718, e uma obra aqui assim, né? Tem também uns carrinhos que levam você para poder andar, de tão grande que tudo isso é, né? Uma obra não vou saber o nome desses artistas todos, porque nem sempre também adiantava eu tirar uma foto que estava tudo em chinês, né? Mas é interessante de ver essa belíssima escultura em mármore, né? Essa maternidade que tem aí um pouco da arte oriental e ocidental, principalmente do Oriente, esse rosto do Buda, mesmo que seja uma mulher, veja a grande orelha que tem aqui, né? Esse gesto da mulher, né? E mais essa fonte, praticamente, né? Que você tem com esse grande cabelo. Mas aquilo que interessa muito é essa cabeça oriental com a orelha também do Buda. Zhu Yiqing, Yixue, Yongjun. Esse daqui é um trabalho inteirinho feito com pequenos... como se fosse um mosaico, mas é feito de papel, né? Então, idêntico ao mosaico, veja esse daqui, o Michael Jackson, né? E mix media aqui fala, né? Então, esse artista não são o tamanho 1,6 por 1,6 quadrado, né? O outro não tem a medida aí, mas deve ser alguma coisa mais ou menos assim. E nem sempre é um trabalho como se fosse pixels que você vai assim colocando. Essas coisas estão bastante em voga, né? Xing Yang. Esse trabalho é uma pintura de 1,70 m por 1,90 m, é um tamanho considerável, né? E é uma pintura fantástica, né? Procurando uma folha, né? É uma obra de um encontro aí com o céu barroco ou rococó europeu, né? Com esses elementos todos, né? E com essa arquitetura muito severa, muito dura, seca, né? E, junto com isso, um, um, um animal indo procurar a última folha que caiu de uma árvore seca, completamente destruída. É uma obra fantástica, né? Que te leva a você pensar em todo o problema
da natureza, da, da, da biosfera e da sobrevivência, né? Não só da humanidade, mas aqui está junto com o animal, né? Essa oposição muito interessante desse piso liso, cinza, com um céu que teria sido promissor, mas que também está degradado, né? Continuando nesse mesmo pensamento, nessa pintura aí de a óleo, né? A última comida, né? Então esses animais em um local completamente árido, em cima com essas pisadas da areia, junto com a água, mas você não tem, vamos assim dizer, ou a vegetação, né? Então, é mais ou menos como o outro, o cavalo, que estava também comendo a última folha, o último alimento, né? E aí deixam as pegadas na areia, essa água que é barrada de repente, mas ela vem, ela ultrapassa a barreira, né? Em termos compositivos, também é fantástico essa divisão do quadro, metade areia e depois um quarto de água e mais um quarto de céu, e uma pintura hiperrealista, de quase que a gente poderia chamar de um artista virtuoso, vamos assim dizer, naquele sentido de que chega ao máximo da técnica. Mas ele não é um artista que só quer mostrar a técnica, ele quer mostrar também uma ideia, né? Esses daqui são nanquim, nanquim sobre papel, né? E mostra a arquitetura, né? Isso das arquiteturas que eu estava falando para vocês sobre os espaços fechados que tem. Vocês estão vendo lá no fundo, tem algum pagode, algum templo, né? E essas pessoas ainda vivem dentro dessas quase que muralhas, né? E lá tem toda uma vida e por fora ou no mundo exterior desses locais, uma outra vida completamente diferente. Aqui também feita com nanquim e aquarela. Vejam esse daqui também, é belíssimo isso, uma essa evocação da pintura chinesa antiga. A pintura chinesa antiga, ela vai ter muitas denominações. Cada tipo de paisagem, se tem uma flor é um nome, um bambu é outro, uma cascata é outro, um jardim é outro, a neve é outro, né? Então, aqui esse resgate a esse tipo de pintura ancestral da China, né? Agora nós vamos ver esse daqui, o Hu Junjun. Aqui depois vocês podem ver, ele tem... Eu deixei vários textos para depois vocês assim poderem falar e ver, mas aquilo mais ou menos que está aqui, eu vou então falando para vocês o nome dessas pinturas, né? Vão estar sempre relacionados aos antigos
as antigas dinastias. E ele é um artista que saiu da China e que foi para Nova York. Ele nasceu em Xangai em 1971, né? E ele era o início da carreira dele, ele escrevia poemas mais assim pintados, poemas pintados. Aí depois ele vai para Nova York em 1998, e onde ele morava, perto da casa dele, tinha um templo budista, olha só, e ele vai nesse templo, tinham vários livros, e ele começa a se interessar pelo budismo. Então, a arte dele vai estar fundamentado em certos parâmetros de calma, de paz, de sensibilidade budista, né? Depois, se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês podem olhar no Google, que tem sobre a vida dele, tem sobre as ideias que ele tem, né? Então, são sites bem interessantes dos artistas chineses que tem. Alguns estão em inglês e chinês, mas sempre coloca lá para se traduzir, que dá para se ler. Então, aquilo que é interessante, vejam aí o tamanho dessas telas, né? E como é que isso é feito. Vamos chegar mais perto de uma, né? Essa daí, que se chama Dinastia Ming, né? Olho sob tela, de 2014. Isso reflete totalmente o pensamento dele, uma pintura com uma mística budista, né? Quando se pinta a natureza com essas árvores assim dentro da pintura chinesa, vai se dar o nome de Shanshui, mas ele mesmo fala: olha, a minha obra, a minha arte não é mais aquilo, minha arte ela é muito mais uma arte conceitual, né? E o que é interessante que ele fala, e principalmente dessas obras aí sobre essa dinastia Ming, que vocês viram que são muitas, vamos ver mais uma. Vejam aí, olha, 2 metros, né, por 2,5, né? Isso ele tem que quadricular totalmente. Aqui chegou um pouco mais perto com essa daqui, Imperador Shun, de 2013, também 2 metros por 2,5. Ele faz primeiro ele quadricula isso daí todinho com alguma fita, algo assim. Ele tem que saber para depois ir colocando ou fazendo todos esses quadradinhos. É quase que o mesmo princípio daquele lá do outro Michael Jackson que a gente viu, mas ali é papel e você vai sobrepondo um ao outro, você vai colando, você vai fixando. Aqui não, ele busca esta grade, né? E é uma grade como que se ele tivesse dentro de um espaço quase que impossível de se sair disso, né? E é algo de impressionante. Essa é a típica obra que você tem que
olhar que você tem que ver. Então, aí, para vocês terem uma ideia disso, né? Remete a tudo aquilo que é da pintura chinesa, mas trabalha-se com uma tecnologia, trabalha-se com, com tecnologia e com espiritualidade budista, né? Isso daí é muito importante, né? Então ele vai ser esse pintor, né? Que é muito sereno e muito profundo, né? Como diz aí o curador Tabata, que fez a curadoria da exposição. Esse é o nome, Hu Jujun, para se guardar, para se ver como é que a tecnologia, a espiritualidade entram em conjunção. Esta obra aqui é interessante, é uma instalação que se refere à própria construção dessas fábricas, ou a era industrial, ou mesmo a linha de produção, né? Quase que praticamente cada lâmpada dessa seria alguém, ou uma pessoa, ou um produto, e esse martelinho aqui, ele mexe. Se passar aqui, ele não quebra, ele não mata ninguém. Mas se for aqui no caso, né, ele vai. Então, veja que é mais ou menos assim, é uma linha de produção, e esses dois martelos, que são os patrões, vão vendo e vão designando o seu destino, se você vai ser destruído ou não, né? Aí está, mais uma vez, vejam que são imensos os espaços, esse espaço todinho feito de concreto, isso certamente é algum espaço para se produzir algo, saber lá eu, químico, ou que não assim pudesse ter absolutamente nenhuma possibilidade de se sair de dentro daquele local, né? É um bunker. Então, essa instalação é uma instalação feita exatamente para esse local, para ter essa ambiência, para ter isso daí. E lá atrás daquelas cortininhas tem aí, ó, vejam aí, ele está aqui martelando, né? Vários já foram decepados, né? E aqui a Lua, a eclipse e o Sol. Guardem essa imagem, porque nós vamos ver depois isso lá no Ai Weiwei, né? E isso fica atrás dessa. Aqui tem um outro local onde também tem essas obras feitas com essas luzes que dão esses efeitos em cima da natureza. Pronto. E hoje um Taek, esse é um coreano. Ele nasceu em 1965. É muito interessante esta obra aí. Ele pensa muito também sobre a pintura oriental, mas a pintura oriental que é baseada no manejo do pincel, né? Então, aqui você tem essa biblioteca, ou essa torre de Babel, aí com todos esses livros, né? E
mas ele quer discutir não a maneira com que você maneja o pincel, mas aquilo que fica da pintura e que vai dar uma sensação para a pessoa que vai olhar essa pintura. E é uma sensação muito estranha. Vamos ver obras aqui, então, aqui, essa conversa enigmática desses chineses com essas mochilas, né? Aqui é um pouco daquilo que eu falei e que o Ai Weiwei é que revela que os muros, eles tinham os muros para colarem as suas revistas ou colocarem as suas ideias, né? E então se reuniam. Lógico que o regime vai levar, essas pessoas todas vão ser deportadas para trabalhos que são comunitários em locais muito distantes, e os seus livros serão todos confiscados. A gente tem que pensar que, nesse momento, ainda, aqui ele é coreano, mas está também se referindo um pouco à China, era proibido você ter livros, né? Você só podia saber da vida do Mao Tse Tung e os livros vermelhos e tudo mais, né? E os livros eram passados de uma pessoa para outra. Nessa pintura é muito interessante desse jardim, onde você tem o reflexo do jardim, né? Aqui você ainda tem uma parte, né? E a outra parte você está vendo quase que o inverso. E esse inverso vai te dar uma sensação de um espelhamento ou de um alongamento, até de uma outra coisa. Você vê essa proporção da pedra e depois você vê isso dentro, né? Então, é a percepção diferente que ele tem dessa natureza, né? Que nas pinturas chinesas antigas ela é mais contemplativa e que te dá a calma, te traz a paz, e o artista resolve uma paisagem inteira com 10 pinceladas, e aqui não, aqui você tem essa grande quantidade de pincelada, é quase que uma tentativa de, a cada momento, você confirmar novamente a pincelada, uma busca da água se mexendo aqui. Então, procura-se uma outra sensação, né? E não a sensação de calma, mas uma busca de uma natureza que, através da pintura dele, e não só da pincelada como antiga, mas de uma pintura que te traz uma certa perturbação, né? Ele quer mostrar o dia de hoje nisso, mesmo recorrendo ao olhar antigo, né? Veja aqui essa obra, assim, essa coisa claustrofóbica, você dentro desse espaço, e o espaço parece alguma coisa meio do Kafka, né? Ou uma opressão. Você tem essas escadas que não te levam a lugar nenhum, mas, ao mesmo tempo, você tem uma paisagem com um mar aqui e uma porta diminuta. Então, tem todo um problema aí da comunicação, de você poder se
expressar, ou da própria prisão, né? São assim, pinturas que te intrigam, né? Não vamos falar só de surrealismo, porque isso seria reduzir muito pouco, né? Você tem aqui um exército, novamente, o livro, mas você tem aqueles que estão acima de você com essa fartura toda e uma natureza morta holandesa. Então, você tem esse diálogo também com as obras que são do Ocidente. Aqui são umas flores muito grandes que estão na rua, né? Alguém passou e deixou sua marca, que ele esteve lá. Aqui também, isso daqui é um canhão, né, antigo, olha aqui, e se aprisionou isso daqui, né, dentro dessa estrutura, né? Não necessariamente você precisaria fazer uma estrutura dessa para colocar esse canhão apontado, mas sempre tem essa coisa que você lembra, olha, você está dentro de um espaço que foi construído para os armamentos bélicos. Aqui, novamente, estão os grafites, né? Aqui com essa corrente de ouro, olha que interessante, essa mão sendo estendida e aquela fechada. Hoje, esse gesto que nós usamos de não mais nos cumprimentar, né? Mas aqui certamente tem um outro sentido. Mas as galerias que estão interligando os edifícios, tem galerias novas, como essa daqui que a gente vê, né? Esculturas que são feitas para se deixar no próprio local, esses gafanhotos. Bem, agora nós estamos diante de uma exposição completa, esse Zoo Bingren, O Caminho do Arroz, esculturas em bronze. Isso daqui é uma instalação. É uma história muito interessante. Depois, se alguém quiser, pode colocar o nome dele lá no Google, e está em português até, e para vocês poderem entender um pouco mais o que é que esse artista faz, né? Ele nasceu em 1944, ele é chamado de a quarta geração do cobre de Zu, né? E como é que isto assim nasceu? A China faz peças de bronze há milênios, né? Então, ele estava em um local que pegou fogo em um pagode que tinha muito bronze. E quando terminou o incêndio, foram nos escombros e ele viu que tinha sido derretido aquelas portas, as esculturas em bronze. E o escorrido do bronze líquido em cima do chão, em cima da terra, tinha criado formas interessantíssimas. E ele começou a estudar isso. Mas antes disso, que houvesse essa tragédia com esse templo, ele já assim fazia escultura, caligrafia, gravura,
pintura a óleo, é um artista completo, porque também ele é, além de calígrafo, que para a China é importantíssimo, é arquiteto, e para fazer isso que a gente vai ver aqui, precisa saber muito de química e ter a sensibilidade de quem sabe fazer paisagismo. Além de tudo, ele é um homem muito culto em todas as religiões chinesas. Então, todas aquilo que ele tem de dom, né, isto tudo, ele teve uma sorte muito grande, porque ele foi restaurar esses bronzes desse pagode e depois ele recebeu a encomenda para se fazer uma grande porta, uma grande porta em um salão, no grande salão do povo. E nessa porta tinha a caligrafia de um grande artista, que se chama Oi Gong, e ele refez a caligrafia, que era pintura ou com nanquim, né? Ele fez isso em bronze. E isso ele ganhou uma popularidade muito grande. Lógico que foram muitos anos de estudo para ele fazer isso e tudo mais. Então, tudo isso que vocês estão vendo aí são feixes de escultura, cada uma diferente da outra, tudo feito em bronze. Então, vamos entrar, né? Vejam aqui. Aqui você tem esse animal feito em bronze, isso daqui é uma técnica milenar, mas que depois ele consegue, depois que ele viu o resultado desse bronze escorrido sobre a terra, ele começou a fazer pintura em bronze. Então, são flores, isso daqui, olha, todinho. E o bronze ele vai criando caminhos infinitos, né? E aqui você veja que já é quase que uma invasão dessa forma, mas aqui você tem a pintura dele, né? Olha que pintura fantástica, aqui também pintura dele, e depois aqui embaixo você tem essas peças em bronze maleável. E ele também começa a colocar o bronzes junto com bronzes multicoloridos. E isso vejam aí, a cadeira, isso que é o bronze maleável, né? A caligrafia dele. Então, é um artista completo dentro desse sentido de ter resgatado de uma maneira muito contemporânea essa técnica milenar do bronze. Isso daqui é praticamente uma paisagem, né? Uma paisagem feita todinho em bronze colorido, e depois uma pintura lá atrás, como se fosse um biombo, né? E aqui está ele em uma foto para a gente entender com esse cadinho. Lógico que são muitas químicas, muita mistura, é um grande estudioso disso, e ele, com esse cadinho, então, ele vai fazendo essas formas, maior quantidade, menor quantidade de bronze, e isso vai ficando bidimensional ou tridimensional, como essa árvore, uma espécie de bonsai, né? Aqui também os espaços, vejam isso daqui com esse fundo dourado, né? Então,
é um artista famosíssimo, ele ganha, praticamente existe um museu, né? Tem Museu do Bronze Bingren, que foi inaugurado em 2007. Então, aí vocês vejam essas formas flutuantes, esses animais, esses guerreiros, né? Então, uma referência, e eles com esses bronzes coloridos na mão. Então, aí o cavalo, que também se refere aos, aos túmulos dos antigos imperadores. E lá no fundo você tem isso daqui, esses biombos com as flores. Bem, vamos agora a um outro grande artista, é o Miao Xiaoxun. Vão ser duas fotos que eu vou mostrar para que vocês vejam o tamanho dessas telas, né? Eu não tenho aqui o tamanho certo, mas vocês podem aí imaginar, vamos por aqui também, olha, o tamanho dessa tela aí, 5 metros, 6 metros é assim o mínimo que você pode pensar em termos disso, né? Então vamos voltar aqui um pouco e esse artista vocês podem encontrar também bastante obra dele. Vocês podem fazer pesquisa para se vocês se interessarem com esse tipo de arte e como é que ele faz, né? Ele nasce em 69 em Wuxi, não sei direito se é assim que se pronuncia, WUXY, 69, vai estudar em Beijing ou Pequim em 89 e 10 anos depois ele vai estudar na Alemanha, vai na grande escola de Kassel, né? E com grandes estudos que ele assim teve, tanto da pintura oriental quanto ocidental, ele vai ter muito sucesso, mas em 2005 ele começa a trabalhar de uma outra maneira, né? Então ele começa a trabalhar com fotografia em 3D. Nós vamos ver um pouco para frente, depois volta, para a gente poder saber como que ele trabalha. Olha aqui, olha como que ele trabalha. Ele tem ele cria, não necessariamente que ele tenha uma fotografia, ele pode ter uma fotografia, ele tem muito referencial das obras europeias, e isso tudo ele passa para 3D, e do 3D, então, ele então projeta, aqui quase que seria ele assim trabalhando isso daqui, dessa obra grande que nós estamos vendo, né? E ele, então, projeta e ele vai, então, trabalhando de uma maneira minuciosa. Aí está, aí, olha, o estúdio dele, e ele vai, então, fazendo em várias partes, né? São várias telas, porque as telas são muito grandes para você transportar isso, é uma verdadeira complicação, né? Então, aí para vocês verem como é que ele trabalha também, isso daqui é muito comum, dentro dos ateliês você tem a escada, porque de repente você tem que trabalhar lá em cima, então
só 2 cavaletes não vão suportar. Então, aí está, olha, como que ele vai trabalhando aos poucos. Isso são os efeitos que ele consegue no 3D e depois passa isso, então, para o bidimensional da pintura. Então, aí vejam o tamanho que isso depois vai ficando no chão. Eu coloquei 6 metros, mas eu acho que tem mais, né? Mais do que 6 metros, isso, né? E aqui, então, você vê a obra terminada, né? E o título, Salvar Como, né? Salvar Como, que é o computador, né? Como que você vai salvar como PDF, PPPX, não sei o que, tal, tal, tal. E, então, o próprio título já vai, então, falar como é que está se fazendo um homem, né? Está se construindo alguém com essa quantidade de fios, e ele põe em primeiro plano. Aqui só está faltando o clique de como salvar como, né? E é interessante isso que ele coloca, que está se construindo um homem, está se fazendo. Ele assim tem essas armaduras antigas, então mas essa armadura antiga, ele faz esse contraste com o corpo humano nu, que a gente viu o detalhe, que é um espelhamento, né, que você tem. Tudo isso está se passando, olha que interessante, tudo isso está se passando diante de um grande espelho. E toda a cena que está acontecendo aqui está sendo refletida do outro lado. Inclusive, ele mesmo pintando lá dentro do ateliê dele, né? Então, isso é uma perspectiva de pensamento europeu, né? Não é uma perspectiva oriental, né? Então, ele usa é, esse recurso dessa perspectiva, desse espelhamento. Não vou falar que é barroco, mas é um espaço infinito que vai se reproduzindo a uma exaustão. Isso tudo para a criação desta figura, e depois que tudo isso está pronto, vem o Salvar Como. É uma obra fantástica, né, desse espelhamento que tem, com essa perspectiva que vai aqui, que vai lá. Então, ele tem aí as coisas do mundo renascentista e tem também as coisas do mundo barroco, que é esse espaço quase que aflitivo e todinho pleno, né? Aí está um detalhe do coração, né? A hora que esse monte de fio, esse monte de coisa vai estar dando vida para essa armadura, né? Aqui está, você vê de frente esse daqui, né? Com essa corrente na mão, e depois e essa figura, os dois estão lá atrás, né? Estão lá atrás. Esse gesto desse daqui, né? Olha, esse gesto desse está lá, e ele é o criador das coisas que estão lá no fundo. Esse detalhe, tem muitos artistas trabalhando nesse sentido, né? Vejam aqui
você tem isso tudo, uma construção em 3D. Isso é um programa de computador, mas que, de repente, ele passa isso, né? Então, esse vazio, cheio, essa forma, né? Aí está para a gente chegar um pouco mais perto. Realmente é extasiante você estar diante de uma obra dessa e você vê a paciência oriental para ler essa coisa quase que infinita que a gente tem, que é a própria vida, né? Aqui você tem também o Salvar Como, continua, né, com essas duas pessoas em espelhamento, tem alguma coisa de um surrealismo, mas você veja essa figura, que é uma figura de algum deus oriental, daqueles deuses que têm várias mãos, né? Mas dentro dele tem um homem aqui, um, um ocidental, e ao mesmo tempo você tem essa figura que vai e que volta como se tivesse aqui dando uma volta nesta figura que está aqui deificada ou divinizada. E depois você tem aqui a natureza completa, e de repente isso vai diminuindo, e depois a natureza completamente decepada, ou não sei o que, e lá no fundo uma girafa tentando sobreviver. Então aqui está, né, segurança, está aqui com uma, não sei se é uma arma ou algo não muito agradável, né? Aqui você tem essa pessoa que também é uma segurança, mas que está com a gestualidade aqui, a mesma solução que você tem desse complexo do corpo humano ou da mente, e mais um homem aqui, que é um segurança também, está vendo o que é isso, né? Ele continua, você tem essa triangulação desse instrumento de repreensão, né? Ao mesmo tempo que essa figura vai formando aquela figura de um Deus que tem muitas mãos, né? Não sei quantos metros tem essa obra, mas é também uma obra que a gente pode voltar para ver. Aí vamos jogar aí uns 15 metros, né? Aqui está, que mostrei então já para vocês como é que isso vai sendo construído. Deve ser um trabalho muito lento, né? Um trabalho de uma de praticamente você quase que um jogo de xadrez, né? Um jogo de memória, praticamente isso. O método de trabalhar, ele coloca a foto e projeta com o programa que fica tudo em 3D. E aqui ele vem mais uma vez, aqui é uma foto deles fazendo esse próximo quadro, vejam ele fazendo lá, novamente aqui que nós já vimos, né? Não necessariamente aqui você tem o final do quadro, esse vai para outro, então são 3 telas diferentes, né? E esta obra que ele faz uma apropriação da balsa da Medusa do Théodore Géricault, francês, né? E ele faz então esta leitura praticamente monocromática, né?
tem um nome essa técnica de grisalha, né? Você dá o volume para uma figura apenas com duas tonalidades, né? Então, ele tem então, esse trabalho de olhar muito a pintura europeia, que, para vocês verem, chega assim, quase que um negativo e positivo. Aqui tem a apropriação da obra do Caravaggio, o Baco, né, que tem aí, mas que coloca uma taça nova e põe uma outra natureza morta aqui assim. E esse trabalho todo, que é fantástico, que é como esse programa de 3D vai solucionar vai solucionar a volumetria, né? Aqui mais outros dois. E esse daqui que ele coloca. Esse quadro também é um quadro imenso, e ele vai pegar esse quadro do Mantenho, de 1480, né? E vai fazer essa leitura. Então, essa preocupação do antigo, ou essa busca do referencial com a própria arte. E depois, então, ele vai, vamos ver essa obra aqui um pouco mais de perto, né? Às vezes tem uns objetos que são que não é essa solução da tridimensionalidade dado pelo programa, mas você tem também, às vezes, pinturas de um grande realismo. Depois nós vamos ver esta obra mais para o fim. O tamanho desta obra também é daquelas obras de 6 metros, mais ou menos, né? Bem, saindo de dentro de uma galeria, de repente você tem uma obra como essa, que nós vimos, isso já ficou muito em voga nos Estados Unidos, em toda a Europa, para se tratar do consumo das coisas, né? E aí, ou você faz isso com um carro, com uma bicicleta, com uma moto, e aqui, no caso, vem junto essa marca, né? O quanto que isso custa, o que é isso, né? E que isso vira um lixo. São das antigas obras que tem, isso é escultura em pedra, evocando aí o Exército Vermelho e o Exército Chinês, né? Aqui também, sempre evocando aquilo da guerra, com essa armadura, né? Ao mesmo tempo, alguém vem e faz uma outra obra lá atrás. Esses daqui com esses dinossauros presos na jaula. E, finalmente, agora a gente vai terminar com o Ai Weiwei. Vamos, então, falar um pouco sobre a vida dele. Tem muitos livros do Ai Weiwei. Tem um livro que é bem interessante para quem foi na exposição dele que teve no MIS, né? O Hans Ulrich Obrich, ele entrevista o Ai Weiwei, né? Então, ele sempre que ele faz alguma exposição, esse entrevistador, o Hans Ulrich, vai e faz as diversas perguntas para ele, né? E o Ai Weiwei, ele tem que
olhando um pouquinho aí sobre o que está escrito aí, estou aqui mostrando principalmente o ninho, que é a construção do Estádio Olímpico, né, em 2008, que ele fez com os arquitetos Herzog de Meuron, né? Mas vamos falar um pouquinho da vida dele, que é muito interessante, porque ele é um artista que, na realidade, ele virou uma pessoa pública ou política. Ele tem um blog, esse blog vocês podem ver, ou pelo menos para se saber, onde ele publicou primeiramente 3 livros, o livro branco, o livro vermelho e o livro negro, algo assim. E depois disso ele começou a ser seguido, e uma dessas grandes incorporadoras, não sei qual, pediu para que ele fosse um blogueiro. E ele sempre falou que ele mais fotografa do que desenha, mas ele gosta muito de desenhar. Mas vamos voltar um pouquinho da vida dele. Ele é filho de um grande escritor, poeta, que era professor com muitos livros, amante dos livros, e ele foi preso e foi mandado para um local muito distante, onde o Ai Weiwei cresceu, e nesse local o pai, o intelectual, reconhecido mundialmente, tinha que lavar privadas, né? Então, quando se pede para ele o que é que o seu pai passava, o que é que você viu do seu pai, vamos assim dizer, é muito mais o passado do pai do que aquilo que ele viveu, porque muitas vezes ele ia ajudar o pai a lavar esses banheiros, ou pelo menos observar. Diz que o pai era obsessivo, deixava aqueles banheiros para que era uma vila com 200 pessoas, e era um banheiro comunitário. Então, isso para vocês sentirem o que é que ele viveu, né? Depois e todos os amigos do pai dele também tinham sido presos pelo partido político. E depois disso, então, ele vai para Pequim, estuda em Pequim, e ele resolve ir para Nova York, assim, com uma mão na frente e outra atrás, né? E lá ele, então, começa a ter um círculo de amizade, ele para de pintar, diz que não interessava mais, né? E ele, então, começa a fazer outras coisas, além de estudar bastante e ler e tudo mais, ele vai sempre fotografar milhares de fotos que agora ele, então, coloca no seu blog. Depois de muito tempo, ele volta para a China e aí sim, ele praticamente é um homem público e político, e ele começa a fazer casas. Ele não era um arquiteto, mas ele faz um apelo para que uma grande quantidade de arquitetos vão para a China para reconstruir aquelas coisas todas da China antiga, né? E para se fazer conjuntos de casas populares. E muitos arquitetos que não tinham condições de fazer nada no Ocidente foram lá para a China
e os seus projetos foram feitos e foram aceitos, né? Então, isso da parte política dele, e ele também, quando ele volta para lá, ele tem uma esperança que houvesse uma abertura maior depois da morte do Mao Tse-tung. Então, é isso que ele fala, que que os intelectuais colavam as suas revistas em um muro e, de repente, uma bela noite, um belo dia, chegou-se lá, tinham apagado tudo e tinham colocado em cima das antigas estruturas uma espécie de chapa ou algo para se esquecer o antigo. Isso tinha sido feito também na porta da casa da mãe dele, né? E ele praticamente se nega a ter a porta da casa da mãe, que era antiga, modernizada para que isso se apagasse. Então, isso vai estar dentro da vida dele o tempo todo, né? Então, aí depois ele volta mais uma vez para os Estados Unidos e vai se fazer obras e vai fazer exposições no mundo todo. Essa exposição dele, vocês devem ter visto a exposição dele no MIS, mas essa daqui eu visitei nesse museu de Washington, o Hirshhorn, em 2017. E tem esse lustre, né? Ou então esse cubo de luz, né? É uma obra fantástica, que você tem essa imensa quantidade de luzes e cristais. O lustre, ele é o símbolo sempre da riqueza, né? O símbolo da nobreza, ou de quem tem muitas posses, ou um lustre você não vai colocar dentro de um casebre, você vai pôr dentro de um palácio, dentro de algo assim. Mas ele é para aparecer, né? E não aqui, ele é fechado, mas ao mesmo tempo ele aparece, né? Então, o Ai Weiwei, ele pensa a sua obra, né? E depois se executa, mas ele é muito da arte conceitual. Vejam aqui, lembro que eu mostrei naquela pintura para vocês, daqueles garotos com as mochilas, né? A mochila é sempre o local onde você oculta os seus livros, né? Ao mesmo tempo, é a evidência que você é um estudante e está com um livro e está indo para a escola. Qual livro que você está levando, isso não importa. E ele, então, cria essa imensa serpente aí, todinho com mochilas. É uma obra impressionante, né? Ele faz... Ele vai um pouco além dessa obra conceitual, porque ele realiza, né? Vai, pega um objeto, e nós vamos ver que isso tudo é um objeto, ou é novo, ou é usado. A vida dele sempre, ou a obra dele vai ser sempre direcionada dessa maneira, do uso de algum objeto. Aqui é sobre a construção. Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar que ele é um fotógrafo, né? Então, são milhares de fotos que ele está tirando da construção aí do ninho que foi feita, né? Então, isso vira esse túnel do tempo, ou as outras construções de estruturas, e, ao mesmo tempo, com essas esferas vazadas,
com esses pentágonos, né? E isso você é envolvido totalmente, você está dentro da obra, né? Você pisa na obra, você olha para a obra por todos os lados. Muito interessante esse daqui, são banquinhos que vão formar essa espiral, ele faz isso com cadeira também, e a cada hora que você observa ou você vira isso, não é mais aquele banquinho do Duchamp, mas é o banquinho com a roda da bicicleta do Duchamp dentro, né? Então, você tem você tem uma percepção de que você tem e aquele objeto é usável e, de repente, ele não é mais, o uso dele assim para uma cultura, não é mais para você sentar nesse banquinho, né? E vai criando uma espiral e que a cada momento que você se desloca diante dessa obra, você tem uma nova percepção. É um ready-made, e o ready-made é transformado em uma obra. Essa daqui são as caixas da Lua. Lembra que eu falei para vocês, olhem bem essa Lua que tem aqui, se trabalha muito essa questão das fases da Lua no Oriente. Cada vez que você... todas elas são caixas semelhantes, e conforme você olha aqui, você vai tendo todas as fases da Lua, né? Bem, isso daqui é famoso. Ele são das fotos mais assim significativas dele. Ele destruindo um vaso antigo. Politicamente é isso que ele quer, né? Politicamente ele tudo aquilo que ele passou pelo pai, com o pai, vamos assim dizer, totalmente castigado pelo regime, e agora ele está comparando aquilo que era os imperadores, e mesmo com esse regime, ou esse regime que está destruindo tudo, então ele também está destruindo uma coisa do passado, né? E ele sempre gostava de pintar esses vasos, mas essa performance aqui são vasos antigos que ele vai destruir. Talvez sejam as fotos mais significativas dele como um homem político, como um homem que pensa a arte, né? E a fotografia como um meio. Esses daqui são tigelas de pérola. Isso tudo é pérola, que a gente sabe a importância da pérola para a China. Como é que essas pérolas são cultivadas, as moças, as meninas que pequenas mergulham para buscar as ostras, né? E morrem ainda muito jovens, né? Por esse trabalho insano. Ao mesmo tempo, a pérola também é um símbolo, né? de tudo que é sofisticado para se fazer as joias chinesas. E, do outro lado, esse vaso antigo com a Coca-Cola aí em cima, né, do imperialismo norte-americano. Isso daqui são
milhares de vergalhões que houve um terremoto em um lugar da China e, e todas as construções foram todas arrasadas e as pessoas morreram. Então, ele vai para lá, pega todos esses vergalhões de ferro retorcidos, trabalha isso tudo, né? E tinha, se não me engano, uma barragem junto com isso, então essa forma meio assim circular dessa barragem, que aqui coincide com a forma circular do próprio museu. Então, com isso, ele resgata, ele traz para dentro do museu todos esses vergalhões retorcidos e que foram postos dentro dessa forma racional. Mas a obra sobre isso continua, né? Aqui, deixa-me ver, isso, olha aqui, foi uma escola em Sichuan, em 2008, que teve esse terremoto, e então ele fala sobre essa sociedade que não tem nada de como se nada tivesse acontecido, vamos esquecer, né? Então ele vai ordenar isso tudo, isso se transforma em uma obra minimalista, uma estética minimalista com essas peças, né? Reminiscentes desse desastre, né? É um trabalho massivo, um trabalho muito físico, né? Vocês imaginem só para montar isso, você tirar isso e ir de um museu para o outro, né? E desenhado para relembrar, né, as audiências sobre a individualidade e o seguro, não, e o perigo que foi alguma coisa que está sendo esquecido. São desastres que, por exemplo, isso tem ocorrido no Brasil também, lá em Inhotim, né, com aquelas pessoas todas desaparecidas, né? A DEVEI fez sucesso em 2008 por uma busca para recuperar a verdade sobre o número das vítimas dos estudantes que foram consequência do terremoto de Sichuan, que atingiu a investigação. China, sua cidadã, visitava recolher o nome de todas as vítimas do desastre natural, descobrir a verdade sobre a corrupção do governo chinês, a tentativa de esconder os fatos reais. Desde então, ele tem sofrido muitas críticas das autoridades chinesas por seu ativismo e foi preso por 81 dias, ao retornar em 2011, por seu envolvimento. Após 5 anos do trágico evento, o terremoto, que tirou a vida de mais de 5.000 crianças em idade escolar, a Ai Weiwei apresenta sua instalação escultórica Reta, na Bienal de Veneza, em 2013. O trabalho é composto de 150 toneladas de vergalhões de aço, e que o artista recuperou a partir dos locais das escolas que desabaram em Sichuan após o terremoto, variando seu diâmetro. A Weiwei teve todas as peças de metal recuperadas, endireitou-as como se fossem novas e organizou-as em pilhas, criando uma paisagem insólita que imediatamente traz à tona um sentimento de melancolia na memória daquele cujas vidas foram perdidas. A ação de ajustar as peças de uma forma metafórica, do artista tentando fazer as coisas direito. E aqui acompanha, né, isso daqui, olha, mais outros trabalhos, isso daqui é um capacete de segurança que não dá para pôr em ninguém, é feito de mármore de Carrara. Essa é uma câmera
é uma câmera de segurança que não filma nada. E aqui ele sendo preso dentro do elevador, ele continua, ele é um obcecado por foto, né? E aqui é famoso esse gesto que aqui ele faz na praça, lá na grande praça da Cidade Eterna, né? Na grande praça de Pequim, mas ele faz esse gesto também para a Torre Eiffel, para o Arco de Triunfo, para vários monumentos mundiais, né? E essa é a obra de todos os nomes das crianças que morreram. E ele mesmo, ele gravou tudo, e ele fica falando o nome de todas as crianças durante 3 horas e 41 minutos, e todos os nomes das pessoas lá. Então, com isso, a gente viu aí essa arte que está sendo feita na China, né, para o consumo deles e para exportação em todo o mundo. Esse daqui é só para vocês terem uma ideia, eu sempre tiro umas fotos assim, para ver a relação, né? Aqui chegaria-se a quase que 2 metros, um pouco mais, então temos aqui, no mínimo, 5 metros de altura, e essa daqui mais ainda, para que a gente possa ver. Então, com isso aí, se alguém puder ter esse livrinho do Ai Weiwei, do Hans Ulrich Obrist, é interessante, e depois vocês podem procurar todos esses nomes que vocês vão achar em algum lugar, porque esses nomes, no Google, que esses nomes ainda desses artistas não constam em livros impressos praticamente. Tá certo? Então, eu pediria para o Tiago para deixar de gravar para a gente conversar um pouquinho.